Boa noite, amada Igreja do Senhor. Que nós continuemos com muito louvor na presença de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Somos apenas instrumentos. Hoje seria a poda com a nossa presbítera Grace Kelly, mas ela está enferma. Já também nos avisa, estaremos orando pela sua preciosa vida, para que ela possa ficar logo boa e, se Deus quiser, já estar conosco a partir do final de semana. Em nome de Jesus. E o tema hoje é Somos apenas instrumentos. Quero que a igreja abra em Isaías 64, 8. Pastor Afrânio, leia e ore, por favor. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Te bendizemos, eterno Deus, o Senhor aqui presente, o Senhor que reina, que comanda, que nos dirige, e a Ele obedecemos rigorosamente, em função de Sua palavra, que hoje será desligada em termos de decisões. E nós já te agradecemos pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos, unge-nos, para que possamos receber aquela bênção que já colocaste no coração da tua serva, nossa amada pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos pelo banquete que iremos degustar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou repetir. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Segundo aos Coríntios 4, 7 fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Timóteo 2, de 20 a 21, possamos abrir. 2 Timóteo 2, de 20 a 21. Peço que o Marcelo Vecchioni possa ler, por favor. Boa obra. Glória a Deus. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Irmãos, nós somos instrumentos. Nós somos vaso. Nós temos que entender isso, que nós mesmos, pessoa por si só, não é nada. Nós não somos nada. Nem no mundo e nem dentro da igreja, se a gente for assim analisar. Porque nós dependemos de um ser. No caso da igreja, ela depende do Deus Todo-Poderoso. Nós dependemos do Senhor. Nós não temos poder sobre a nossa saúde. Nós não temos poder sobre o que vai acontecer na nossa vida. Nós tomamos decisões, mas a palavra de Deus fala que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E isso é para todo o homem, quer seja cristão, quer não seja cristão. A resposta certa vem do Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Por exemplo, um martelo sozinho não constrói nada. Ele é um instrumento? Sim. Mas se ele ficar pendurado numa parede na sua garagem, ele só é um martelo sem
utilidade. Até o momento que você precisa martelar para alguma coisa. Um vaso fora do uso só ocupa espaço. Nós não fomos chamados para sermos enfeites. Deus não nos chamou para sermos enfeites. Nós temos utilidade. Nós temos que ser úteis. Mas depende da mão de quem nós estamos sendo úteis. Quem é que está utilizando? Deus não nos chamou para sermos somente um instrumento bonito. Um instrumento que é caro, que é, por exemplo, nós temos alguns falando que, literalmente, né, instrumentos musicais. Nós temos vários instrumentos aqui em cima no púlpito. Nós temos um teclado, está sendo usado? Sim. Nós temos ali um violão, está sendo usado? Sim. A guitarra hoje não, mas ela é usada? Sim. Bateria? Sim. Eu pergunto, nós temos baixo? Sim. Está sendo usado? Por que ele não está aqui? Por que ele não está aqui? Porque no momento ele não tem utilidade nenhuma. Não tem tem os instrumentistas, mas eles estão em outros instrumentos. Mas entenda, não tem nenhum instrumentista, no caso, que possa tocá-lo agora. Então, o que a gente fez? Deixou ele de enfeite aqui? Onde é que ele está? Guardado. Precisamos de alguém que use o instrumento, que ele tenha uma utilidade. E instrumento tocado por pessoas erradas também não tem utilidade. Por exemplo, nós temos aqui o violão ali que está novo, nós compramos, dentro daquela aparelhagem toda que nós compramos aqui. Eu acho que está, né? Mas está. O violão ali tocado, bonito, um violão bom, que a gente sempre está fazendo a manutenção dele. Muito bom o violão que nós temos, uma qualidade muito boa. Um violão consideravelmente foi um valor alto. Nós temos o maior zelo, guarda, termina o culto, a gente guarda ele com todo zelo, com todo amor, dentro da sua caixinha, do seu case lá, porque ele tem uma utilidade para nós. Agora eu pergunto aqui, ele é muito bom, muito bonito, mas se eu chamar aqui, por exemplo, vou chamar aqui, presbítero Luciano, toca aqui o violão, meu irmão. Ele nem sobe. Por quê? Não tem utilidade. Porque quem é que tem que trocar um instrumento? Quem sabe. Nós somos apenas instrumentos. Agora, nós estamos sendo tocados por quem? Por Deus. Por Deus. Ou nós estamos sendo tocados por nós mesmos? Quem é que está tocando esse instrumento? Quem está tocando esse instrumento? Nós somos apenas instrumentos. Nós temos que ter esse entender. Nós somos vaso. Para a glória dele, a excelência do poder seja de Deus. Nós temos que entender isso. Não é o talento, muitas vezes, que nos define, irmão. Não é porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu toco muito bem, ou eu canto muito bem, ou eu prego muito bem, ou eu faço qualquer coisa até com excelência. Não é porque eu tenho um talento que me define. Mas é quem me usa, é quem me define. Quem vai me definir é quem está me usando. Como é que eu estou sendo usada? Quem é que está me usando? Quem é que está tocando esse instrumento? É isso que eu quero que a gente entenda aqui, que a gente venha refletir na nossa vida. Eu não falo só, irmão, ser usado aqui em cima. Nós somos usados em todos os lugares que nós estamos. Que nós vamos, porque a gente pensa em ser usado somente num púlpito, ser usado somente numa ministração, ser usado somente quem está pregando, quem está tocando. Não, meu irmão, nós somos usados por Deus 24 horas da nossa vida. Nós somos instrumentos de Deus 24 horas da nossa vida. Se eu estou na minha família, eu sou um instrumento usado por Deus. Se eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser um instrumento usado por Deus. Se eu estou no meu colégio, na minha faculdade, se eu estou dentro de um Uber, onde quer que eu esteja, eu sou instrumento de Deus. Quem é que está me usando? Que instrumento eu tenho sido quando eu estou lá fora? Que tipo de instrumento eu tenho sido? Porque, amados, sem Deus, nós podemos até ter uma forma, como aqui o baixo tem uma forma. Podemos até ter uma forma, mas nós não temos
função. Sem Deus, nós não temos função. Como eu falei, posso até ter talento, mas sem Deus é só talento, não é unção. As pessoas estão confundindo talento com unção. A gente vê aí muito aí fora. As pessoas estão confundindo. Onde está a unção? A presença de Deus, a transformação de vidas. Deus não me chamou para emocionar vocês. Ele me chamou para ser um instrumento usado por Ele, para falar, ser usado por Ele, para falar aquilo que Ele quer, para que vocês sejam transformados pela palavra dEle, não pela pastora Nayuf, não pelo pastor Afrânio, não pela missionária, não pelo irmão que está aqui ministrando. Me emocionei, aquela pessoa ungida. Não, irmão. A questão não é essa. Tem muita gente chorando e não transforma a sua vida por aí. Muita gente se emocionando e a sua vida não é transformada. Nós temos que entender uma coisa, que o valor do instrumento não está nele em si, não está nele, mas nas mãos da pessoa que o conduz. Como eu falei, aqui o violão, o teclado, a guitarra, que não está sendo usada, está bem guardadinha ali. Porque o instrumentista tem um zelo pelo seu instrumento. Deus tem zelo pela nossa vida. Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele quer que o seu instrumento esteja afinado, Ele quer que o seu instrumento esteja de acordo para ser tocado corretamente. Como é que a gente é afinado? Quando a gente está afinado com a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Somos instrumentos usados por Deus e afinados por Ele, para fazer a vontade dEle. Ou você acha que Moisés, humanamente, Senhor, não vou, eu sou gago. Como é que eu vou falar, ter oratória para tirar um povo escravo? Como é que eu vou ter oratória para isso? Quem sou eu? Ele tinha que entender e entendeu que ele é um instrumento usado por Deus. Davi tinha consciência de que ele era usado por Deus. O menor da sua casa, mas tinha uma fé inabalável, sabia, ao ponto de dizer assim, olha, você não está indo contra mim, você está indo contra o Deus de Israel. Ele sabia que ele era um instrumento. Ele tinha noção, ele tinha entendimento de que ele era Deus que estava ali na frente. Porque ele era apenas um instrumento. Ele falou assim, não sou eu. Não sou eu. Quando eu me lembro, não sei nem quantos anos faz que o Afrânio se operou do coração. 14 anos que ele é operado do coração. E eu me lembro que eu subi nesse púlpito aqui, entreguei a vida dele, quer para a vida, quer para a morte. Eu não me lembro como se fosse hoje esse dia. E que eu falei assim, eu ainda falei assim, eu confio em Deus, porque se até um faxineiro operar meu marido, Deus vai estar no controle. Eu me lembro que eu falei com essas palavras. Porque eu confiava tanto em Deus que não me interessava se seria o Silas, se seria o Mariano, se seria fulano, Beltrano. Eu confiava tanto em Deus que eu falei, Senhor, porque se até um faxineiro operar, eu tenho certeza que será a tua mão que vai estar ali naquele lugar. Eu confiava em Deus. Porque a vida e a morte estão com quem? Com Deus. Se Ele quiser que viva, irmão, Ele cura e acabou, não precisa nem operar. Se Ele quer que opere, Ele vai estar na frente. Então nós temos que confiar, somos apenas instrumentos. Se eu não confiar em Deus, quem sou eu? Então nós somos apenas instrumento. O instrumento em si não tem o valor se não for bem tocado, se não for tocado pela pessoa certa, se não for usado pela pessoa certa. Você pode dar um instrumento maravilhoso, um instrumento de última geração. Por exemplo, se você pega digamos, na tecnologia aqui que os meninos usam agora, né, que trabalham com essas coisas de tecnologia para fazer não sei o quê. Bota na mão do Ed, eu tenho certeza que ele vai saber usar muita coisa tecnológica. Bota na minha mão, irmãos, sinto muito. Não vai servir de nada. Porque eu não vou saber usar, porque eu não sou capacitada para isso. Posso até usar, mas se eu usar errado, posso estragar o instrumento.
Assim, muitas pessoas são estragadas. Por exemplo, vamos colocar aqui no mundo gospel, de louvor. Vou entrar aqui numa área que fica mais fácil de entender. Por exemplo, existem muitos grupos, conjuntos, musicistas, cantores, não tem? Tem gente que a gente não sabe nem o nome. Tem gente que eu conheci ontem, que já está aí há muito tempo, eu não sabia nem que existia. Porque são tantos que a gente não conhece. Mas aí eu pergunto, todos são instrumentos de Deus? Todos esse mundo gospel, todos são instrumentos de Deus? Não. Eu conversava com a Maria ontem sobre isso. Cadê a Maria? Está ali em cima. Eu conversava com a Maria sobre isso. Isso não é de Deus. Se diz gospel, se diz do Senhor, se diz evangelho, se diz cristão, se diz bíblico, e não são de Deus. Em que glorifica o nome do Senhor? Em que glorifica o nome do Senhor? Nada. É nada vezes nada. É nada. Em nada. Não glorifica nada o nome do Senhor. Por quê? São instrumentos usados pelo ser errado. Pode emocionar. Eu já falava para ela assim, olha, pode emocionar. É algo que emociona pessoas. E muitas pessoas são levadas pela emoção porque não querem transformação. Não querem ser transformadas. Querem continuar nas suas vidas, mas querem aquele momento de chorar, aquele momento de... Ai, Deus me ama, Deus me ama. Mas continuam no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma vida e vive assim. Porque não querem transformação. Então, que tipo de instrumentos nós temos sido? É um perigo, irmãos. Está em mãos erradas. Um instrumento em mãos erradas, ele pode ser usado para ferir. Pode ser usado pode ser quebrado, pode ser desviado do seu propósito. Quantos grupos não foram desviados do seu propósito? Alimentando o seu próprio ego, o seu próprio eu, a sua própria vontade. Quantos pregadores não estão em púlpitos alimentando os seus egos e as suas vontades? Eu já vi pastores, entre aspas, pastores de tudo, menos de ovelha de Cristo, falarem que Ele é que manda na igreja. Quem manda sou eu, não é Deus. Eu ouvi com essas palavras, irmãos. Quem manda na minha igreja não é Deus, sou eu. Ele falou com todas as palavras. E se diz, está lá, lendo a Bíblia, pregando a palavra de Deus, mas não é Deus que manda. É bem claro. Agora tem uns que são mais incubados, né? Que fazem, dizendo que é de Deus e enganando multidões. Tem uns que já são enganados porque querem ser, mas tem uns que estão ludibriados. Então, as pessoas estão indo para o inferno e levando um monte com elas. Então, assim, quem é que está nos usando, irmão? Nós podemos ser instrumentos para quebrar pessoas, não do lado bíblico, mas quebrar pessoas do lado ruim. Nós podemos ser instrumentos que estão segurando, retendo a salvação de muitas pessoas. Que tipo de instrumentos? Nós somos instrumentos. Quem é que está nos usando? Por exemplo, eu dou alguns exemplos bíblicos de pessoas que eram instrumentos de Deus e passaram a ser instrumentos do inimigo. Um exemplo, Sansão. Sansão tinha uma força extraordinária. Um homem de Deus, começou ali fazendo consagrado, nazireu, um homem de Deus. Mas quando saiu da presença, virou instrumento do inimigo. Mas se dizia de Deus. Se dizia um homem de Deus. Se dizia, Deus estava com ele. Segundo ele, Deus estava com ele. Segundo ele. Até o momento que a presença de Deus se retirou. Saul era o outro, que foi consagrado rei por quem? Por Deus. Deus erra? Não. Deus não erra. Mas fez a sua vontade. Quis exaltar o seu trono, a sua coroa. Não quis perder o seu reino. Perdeu a presença de Deus. Ele quis fazer a sua história, não a história que Deus escreveu para ele. Ele quis fazer a sua história. E o que aconteceu? Perdeu o seu reino. Não basta ser chamado, irmão. É preciso permanecer submisso.
As pessoas hoje não querem ser mais instrumentos, não querem mais permanecer submissos à vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é que a pessoa esteja aqui. Muitas vezes Deus vai se colocar a gente aqui. Como ele fez com Davi. Colocou Davi primeiro lá em cima. Ganhou de Golias, venceu Golias, seus milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 de milhares, e assim foi, e foi, e foi. Começou lá em cima, de repente, o que aconteceu? Perseguição na sua vida. Teve que sair fugido, sair escondido, viver em cavernas, viver escondido em outra cidade, ficar se escondendo em vários lugares. Nem sempre a gente vai estar aqui. Tem momentos que Deus vai botar a gente aqui para a gente entender que a gente depende dEle, que a gente é apenas um instrumento nas suas mãos. Nós temos que entender isso. Submissão é princípio. É princípio. Se submeter. As pessoas hoje não querem mais submeter. Não querem mais. Quando nós tentamos nos conduzir sozinhos, deixamos de estar nas mãos do oleiro. O oleiro não está mais nos moldando, não está mais conosco. Mas entenda uma coisa, Deus não procura instrumentos perfeitos, Ele procura instrumentos disponíveis. Pessoas que querem ser usadas, que querem fazer a vontade de Deus. Por exemplo, irmãos, vamos dar um exemplo aqui de Moisés. Moisés foi chamado por Deus, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo, você vai ser usado, você vai fazer isso, você vai na sarça ali, aquele fogo. Moisés, não sei o que. Foi, não foi? Foi. Agora, o que Moisés tinha em suas mãos? O que Moisés usava em suas mãos? Uma vara, não é isso? Uma vara é feita de quê? De madeira, simples. Uma vara, para ele poder andar, ajudar ele a andar, fazer as coisas, não é verdade? Usava uma vara comum. Mas nas mãos do instrumento certo, do Deus certo, o que aquela vara fez? Ela abriu o Mar Vermelho. Ela tirou água da rocha. Ela fez milagres. Uma vara. Parecia sem utilidade nenhuma. Tinha milhares de varas ali, não tinha? Qualquer um podia pegar uma vara, tanto que os outros profetas lá do Egito, Moisés fez ela virar serpente, eles fizeram também com a mesma vara, também instrumentos de Satanás fizeram virar serpente. Mas o que a serpente de Moisés fez? Comeu, engoliu. Irmãos, quem nós somos nas mãos de Deus? Você pode ser uma vara utilizada por Deus para abrir o Mar Vermelho, para tirar água da rocha, para conduzir um povo ali. Então não é porque eu sou comum, porque eu não sou. Deus nos usa, Deus nos quer como instrumento em suas mãos. Por exemplo, o exemplo do menino. Um meninozinho chegou ali com Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos? O que são 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão de milhares de pessoas ali? Nada. Insignificante. Insignificante. Julgado, deve ter falado, esse menino é doido. Usado, instrumento de Deus nas mãos certas. Com quem que ele estava? Jesus, irmãos. Um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Porque tinha a presença de Deus. Ele era instrumento usado por Deus, usado pelo Senhor. Pedro era instável, impulsivo, colérico, sanguíneo, tudo que era, imagina. Acho que ele não tinha melancólico e fleumático nem uma gota. Um homem impulsivo, instável, mas nas mãos do Espírito Santo se tornou coluna da igreja. Irmãos, o importante é ser instrumento usado pela pessoa certa. Usado por Deus. Nunca subestime o que Deus pode fazer com alguém totalmente entregue. Se entregue, irmão, se entregue. Instrumentos precisam ser tratados. Deus afia, Deus limpa, Deus ajuda, Deus afina, Deus faz a vontade dele prevalecer naqueles que têm um coração disposto a estar na sua presença. Às vezes ele quebra,
e faz de novo. O processo dói, mas grande é a utilidade daquele que quer ser usado por Deus. O tratamento de Deus, irmãos, não é rejeição, é preparo, é preparação para as nossas vidas. E a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, para nós refletirmos não é quanto eu valho? Eu sou importante. Porque eu sou isso aqui, eu faço isso, eu sem mim, ninguém pode, eu não vai, a igreja não anda. Pela fé, Jesus. O Senhor fala assim, sem mim, nada podeis fazer. Nós não somos nada, irmão. Eu não tenho que perguntar quanto é que eu valho, mas sim, em quais mãos eu estou? Quem é que está me usando? Será que é o meu eu? A minha vontade ou é a vontade dele? Nós estamos sendo usados por Deus. Nós não somos nada sem Deus, irmãos. Mas nas mãos dele, nós nos tornamos tudo o que fomos criados para fazer. Para ser. Nas mãos dele. Fora das mãos de Deus, nós somos inúteis. Porque se a glória não for dele, não adianta, irmãos. Vai ser glória de quem? Minha. Se a glória não for dele, eu quero evidenciar o meu nome. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não, irmãos. Sem Deus nós não somos nada. Somos apenas instrumentos. Nós temos que entender isso. João 15:15 fala isso. Sem mim nada podeis. 15:5. Sem mim nada podeis fazer. E nós vivemos nesse tempo, irmãos, em que as pessoas querem ser vistas, reconhecidas, querem ser aplaudidas, querem reconhecimento. Mas no reino de Deus, visibilidade não é sinônimo de utilidade. Ser evidente, ser aparentemente, entre aspas, útil, não quer dizer que eu seja útil nas mãos de Deus. Eu tenho que estar submisso. Um instrumento ele pode ser bonito, afinado, conhecido, mas se não estiver nas mãos certas, não cumpre propósito nenhum. Aquilo que eu falei aqui. Nós temos um instrumento bonito, um instrumento bom, mas não tem utilidade. Não tem uma pessoa certa para tocar. E se a pessoa certa não tocar, de nada adianta. Vai atrapalhar todo mundo que está tocando aqui em cima, porque não sabe tocar. O importante é nós fazermos as coisas de Deus com excelência. Porque nós somos usados. Quem foi que chamou? Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? O Senhor. Então se deixe ser usado por Ele. Se deixe ser usado por Ele. Deus não procura talentos impressionantes, procura instrumentos rendidos. Vá olhar o povo que Deus escolheu para ser seus discípulos, irmãos. Coletor de impostos. Que serve um homem desse? Esse Jesus é doido. Vai pegar um ali que ninguém gostava do cara. Porque ele ia cobrar dos outros. E só pegou gente que, aparentemente, mas Deus que sabia como ele ia usar cada um. Assim é a nossa vida. Se nós nos deixar Deus usar cada um de nós, nós seremos instrumentos de valor. Como eu falei, ele não procura talentos impressionantes, ele procura corações rendidos, pessoas submissas, pessoas que têm o coração na palavra, pessoas que são submissas à liderança, pessoa que tem entendimento da palavra, que entende que a palavra de Deus é a verdade. É isso que ele procura, para sermos usados por Deus. Fora das mãos de Deus, nós somos inúteis, irmãos. Romanos 9:21 fala assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Que vaso nós queremos ser, irmãos? Para honra ou para desonra? Quem somos nós? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Como eu já li lá, 2 Coríntios. A excelência tem que ser dele, não de nós. Não tem como. Existem pessoas ativas, mas não frutíferas. Existem pessoas ocupadas, mas não usadas.
Eu não estou falando aqui, meu irmão, no nosso parâmetro aqui, não. Estou falando geral. Existir fora das mãos de Deus é viver sem propósito eterno, irmãos. É para mostrar para os outros, é para mostrar. Eu não tenho que mostrar para a igreja. Se eu fosse mostrar para a igreja, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa. Se a gente se preocupasse com o que o homem quer, a gente não estaria mais aqui nessa igreja aqui, não. A gente estaria num templo de 5.000 pessoas. Porque a gente estaria agradando homens. Mas o verdadeiro evangelho, ele não agrada homens. E a gente não sobe nesse púlpito aqui, eu não agrado nem a mim. Eu vivo falando assim, eu sempre falo isso aqui. Rapaz, eu não passo a mão nem na minha cabeça, que dirá na cabeça dos outros. Não passo. Fala assim, porque não é para mim, é para o meu marido, é para o meu filho, para minha filha, para os meus netos. Não! Não faço. Dói, mas faz crescer. Eu acho que entraria lá na poda, né? Que a Grace ia pregar, né? Dói, mas faz crescer. Faz crescer. A gente sobe aqui para pregar o que Ele quer. Porque se a gente fosse pregar o que a gente quer, humanamente falando, só pregaria o amorzinho, sinta-se à vontade, tá bom a temperatura do ar-condicionado para você está se sentindo bem, quer um cobertor? Quer um... Não, irmãos, a gente veio aqui para pregar a palavra. A gente tem um tempo para ter uma acomodação. Porque vai chover, vai fazer sol, vai fazer isso aqui, a gente tem uma acomodação. Mas o nosso objetivo maior é a presença de Deus. É a palavra de Deus. É o que Deus quer falar para mim hoje. O que tu queres, Deus, de mim hoje, Pai? Eu quero te ouvir. Eu quero ser como tu. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser instrumento. Eu quero que as pessoas te vejam em mim. Eu quero que tu toque, as pessoas te escutem. Porque quando o instrumentista certo toca, eu chamar o irmão que toca, chamar aqui o ônibus para tocar a guitarra, vai sair uma melodia linda. Porque ele sabe tocar. Deus sabe nos tocar. Deus quer perfeição na nossa vida, no sentido de que Ele quer nos usar e que as pessoas sejam atingidas por Ele, através de mim. Porque um cano entupido não jorra água, irmão. Pode ser o tubão desse tamanho, mas se tiver vedado, não vai sair nada dali. Tem que estar com o canal limpo para jorrar. Tem que estar. Senão não adianta nada. Nós temos que entender que não é sobre nós. É sobre Ele, sobre a presença do Senhor. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre ninguém. É sobre Ele. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele. Gálatas 2:20 fala logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele, é dele, é para ele, irmãos. Sabe qual é o maior conflito? Um dos conflitos que um instrumento passa, né? É quando ele quer decidir o uso. Como eu devo ser usado? Quer escolher um momento de ser usado. E quer receber a glória. Pô, fulano, tu demais, hein? Pô. Quando tu prega, chega, flui assim, arrepia até cabelo da orelha. Irmão, não é sobre mim, não é sobre você. A glória do Senhor. Porque o diabo também faz. O diabo conhece a palavra, irmãos. Melhor do que eu. Ele conhece. Ou você acha que quando ele foi lá no deserto tentar Jesus, ele foi sem a palavra? Foi com a palavra. Ficavam rebatendo a palavra, não ficava? Um falava, come aqui, porque ele sabia que Jesus tinha o poder de transformar pedra em pão. Ó, se tu jogares aqui, Deus dará ordem aos anjos. Ó,
Qual foi o outro? Foi o pão. Se prostraram, mas tem mais um. Já falei. Tem mais um. São 3, né? Hã? Pois é. Depois vocês leem lá, que agora me fugiu da memória. Mas todas as vezes ele usava a palavra. E o que Jesus falava? Está escrito. Então, irmãos, tem pessoas que sobem no púlpito, instrumentos, conhecem a palavra. Tem pessoas consagradas pastores. Pessoas que foram consagradas, missionários, pastores, homens evangelistas, conhecem a palavra de cabo a rabo, mas não tem vida com Deus. Não tem testemunho. Aquele, por exemplo, desse grupo aí que eu estava falando com a Maria ontem, que está muito em voga aí, né? Umas coisas meio, né? Umas coisas assim meio, né? Estranha. Então, assim, eu falava assim, cadê a glória de Deus? Eu vi o homem que fez essa música, né, que justificou a música todinha. Meu irmão, quando você tem que justificar uma música inteira, é porque alguma coisa está estranha, né? Que justificar tudo, não tem Deus, não tem Jesus, não tem transformação de vida, não tem glória do Senhor, não tem nada disso. Aí fala assim, não, porque é de Deus, é um grupo de Deus, é um grupo de Deus. Eu vi ele lá cantando uma música do Chico Buarque, numa igreja, tá? Numa igreja. Caetano Veloso, cantando as músicas. Numa igreja. Cadê a glória de Deus, irmãos? Cadê a vida com Deus? Cadê a essência do Senhor? Cadê o instrumento afinado por Ele, fazendo a glória do Senhor? Onde é que está? Não adianta, irmãos. Sem mim nada podeis fazer. Muitos perderam por causa da falta da presença de Deus e de dar glória para Deus. Herodes, Atos 12, de 21 a 22, fala assim, em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele haver dado glória, não haver dado glória a Deus, e foi comido de vermes e expirou. A glória tem que ser do Senhor. Recebeu a glória e caiu. A glória do Senhor. Agora a diferença de João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sou apenas um instrumento. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou apenas aquele que anuncia aquele que há de vir. Glória do Senhor. Quando o instrumento tenta ser protagonista, Deus tira de cena, irmãos. Deus o tira da sua presença, que é o pior. É sair da presença de Deus. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, mano. Quem sou eu? Quem é o homem? Quem somos nós? Sem a presença de Deus, sem a sua palavra, sem o instrumentista mor que vai nós seremos usados por ele. O Espírito Santo saiu de Saul por falta de glória a Deus, buscando sua própria glória. Então nós temos que entender, irmão. Entenda uma coisa, é possível pregar sem presença. É possível cantar sem presença, sem unção. É possível servir sem intimidade. Mas não é possível permanecer sem estar com Ele. É impossível permanecer. Saul manteve o cargo, mas perdeu a presença. O Espírito se retirou, mas ele continuou no trono. Muito tempo. Talento pode até sustentar a agenda, mas só a presença sustenta o chamado. Só a presença de Deus sustenta o chamado dele para as nossas vidas. O talento pode até levar alguém longe, mas só a presença de Deus o mantém de pé e o leva para o céu. Só. As pessoas hoje querem muito estar em evidência. Deus pergunta para as nossas vidas hoje. Não pergunta, Ele não quer saber de nós o seguinte, irmãos, preste atenção. Ele não quer saber de nós o seguinte, o que você sabe fazer? Quanto você já fez? Quantas pessoas te conhecem? Ele não quer saber disso, irmãos. Eu acho que ele quis saber daquele povo que ele chamou.
ou de muitos que não têm nome nenhum, que estão morrendo lá fora, pendurados, enforcados, não tem nome. Muitos morreram ali, a gente não sabe nem o nome, mas como eles são recebidos na glória. Foram instrumentos usados por Deus. As pessoas querem hoje mostrar, até para fazer o bem hoje, as pessoas estão filmando. Eu vou ali ajudar um mendigo, olha aqui, eu vou, olha, tadinho, estava precisando. Oh, não estou fazendo isso por mim, não. Não está, não? As pessoas querem estar em evidência. Então, não são essas perguntas que Deus quer que a gente faça. O que eu sei fazer? Senhor, eu não sei falar, Moisés. Eu não sei falar. Isaías, Jeremias. Senhor, toca meus lábios, Pai. Eu sou homem impuro, de impuros lábios, eu não sou digno. Não sou digno de falar a tua palavra. Humilhação, se humilhar na presença de Deus, irmã, na presença do Senhor. Tem gente que não se humilha mais nem na presença de Deus. O que dirá reconhecer um erro, reconhecer um pecado, um erro. Hoje em dia está difícil reconhecer. Por que isso, irmãos? Porque a própria palavra fala, achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem vier. As pessoas querem glória para si. Sabe o que acontece? Muitas vezes, muitos vão chegar naquele dia, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso. Em teu nome, Pai. Eu pregava, multidões vinham na frente. Eu pregava, coxo levantava, surdo ouvia, cego enxergava. Tem que pensar, irmão, para não falar errado, né? Surdo vendo, né? Surdo ouvindo, cego enxergando. Então, assim, eu fazia tudo isso. Aí o que Deus vai falar? Não te conheço, não. Tenho um compromisso com a minha palavra. Não vos conheço. Cheios de talentos. Não conheço. Mas multidão, não conheço. Não vale a pena, irmãos, se não temos a presença de Deus. Então, quanto você já fez? Já fiz tanto, Senhor, eu estou na igreja já fazendo isso aqui, eu faço isso, eu fiz isso. Se você faz buscando reconhecimento, já não fez para Deus. Está fazendo para agradar o pastor, falando aqui, né, para o nosso, graças a Deus, a gente não tem gente assim, no nome de Jesus. Não temos esse tipo de gente. Mas eu faço para mostrar para os outros, não é para Deus. Me preocupo com o que Deus... Tanto que tem gente que faz as coisas para mostrar para homem, mas não, quando sai, quando está sozinho, se é casado, não pode ver uma mulher que fica olhando, como vai atrás. Por quê? Não está preocupado com o que Deus pensa. Está preocupado com o que o pastor, a pastora, se o pastor tivesse ali a santidade. Mas se está só Deus, Deus não importa, porque Ele está vendo, não está? Ou Deus a gente pode se esconder de Deus? Eu posso ir lá para qualquer país, lá para a África do Sul, irmãos. Lá para a China, lá para o Japão, longe, hora de viagem. Ninguém está me vendo, então aqui eu posso fazer o que eu quero, porque ninguém está me vendo. Eu estou preocupado com Deus? Eu me preocupo com Deus só dentro da igreja? Não, estou nem com Deus, eu me preocupo dentro da igreja. Me preocupo com o que estamos vendo, quem está me vendo. Mas não se preocupa com o que Deus está vendo lá fora. No meu trabalho, na minha faculdade, onde quer que eu esteja, dentro, como eu falo, dentro do carro, dentro do Uber, dentro de onde quer que você esteja, Deus está vendo e a gente não se preocupa com o que Deus vê. Por quê? Porque eu acabo não sendo um instrumento usado por Deus, mas pelo meu ego e pelo meu eu. Nós temos que perguntar para Deus o seguinte. Deus pergunta para nós, você ainda está nas minhas mãos? Você ainda está nas minhas mãos? É isso que nós temos que nos preocupar. Qual é a pergunta? Senhor, eu ainda estou nas tuas mãos? Eu quero ser usado por ti. Eu quero a tua presença. Porque nada vale mais do que a presença de Deus, irmãos, do que a palavra de Deus na nossa vida. Peço ao ministério que suba. Entenda uma coisa, irmãos. Hoje o Espírito Santo não quer aplausos, ele quer rendição. Nós estejamos rendidos. Ele não quer performance, ele quer presença. Ele não quer talentos exibidos, ele quer instrumentos disponíveis. É isso que Deus quer para nós.
que nós sejamos na sua presença instrumentos disponíveis, que nós possamos viver esse instrumento na presença do Senhor, viver o que Deus tem para nós. O Luciano me mandou um do violonista, eu já tinha até visto, Luciano. É muito interessante, não vou ler porque é bem extenso, mas é sobre um violonista que sabia, um cara fera, né? Eu não lembro nem do nome dele, né? Não lembro, né? Não adianta nem falar, porque a gente não vai saber quem é mesmo, né? Porque ninguém conhece, mas um violonista daqueles fazendo uma orquestra lá, ele tocando violino, de repente ele começa a tocar e começam a quebrar as cordas do violino. Imagina você ir tocando e tocando, são 4 cordas, se eu não estou enganado, o violino são 4 cordas, e as cordas começaram a se quebrar, ele ficou somente com uma corda do violino. E ele tocou perfeitamente, somente com aquela corda. E ele foi ali aplaudido de pé, porque um cara tocou a música perfeita somente com uma corda. A gente quebra um mizinho aqui, a gente já fica agoniado. E começou a tocar. Lá no texto fala assim, porque não era o rapaz, era Deus usando aquele rapaz para tocar aquele instrumento com maestria. E é sobre isso, irmãos. Eu ainda vou além ali. Se aquele rapaz se não fosse o instrumentista correto naquele momento, ele teria deixado aquele instrumento, a orquestra ia ali sozinha, ou se fosse só ele pararia, pediria um novo instrumento, mas ele tinha conhecimento do seu instrumento. Sabe o que Deus fala para você aqui? Deus tem conhecimento do seu instrumento. Deus sabe cada um de vocês, Ele conhece cada um de vocês, e Ele quer usar cada um de vocês para a glória dEle. A pergunta e o questionamento é o seguinte: eu vou me deixar ser usado por Deus? Eu vou deixar Deus me usar como devo ser usado? Essa é a pergunta que fica para nós aqui essa noite. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Carol. Amém. Possamos ficar de pé na presença do Senhor.